Começar mais uma aula do curso MySQL na prática, que nós vamos falar hoje de Cascade, né? Cascade tem a ver com a relação entre duas tabelas, principalmente na chave estrangeira, né? Que é a relação da tabela PY, eu poder fazer alterações tipo remoção, né? Deletar ou atualizações na chave e ela cascatear para as tabelas filhas, né? Nosso exemplo, a gente vai trabalhar com categorias e produtos, onde eu tenho categorias, no meu exemplo até muda aqui para Cat ID, né? Eu tenho uma categoria só com nome e produtos com nome e o ID da tabela PY, seria categorias. E nós vamos trabalhar, primeiro eu vou mostrar como é que está funcionando isso aqui, né? Então eu tenho um esquema, cascata, que eu dou o drop, eu crio, defino que eu vou usar o cascata, crio a tabela categorias, tabela produto, ID, nome, Cat ID, né? Estou chamando de chave estrangeira de Cat ID, referencia a categoria que vocês tenham aprendido até agora, coloco 3 categorias e 4 produtos. Os 2 primeiros relacionados à categoria 1, terceiro categoria 2 e o 4 categoria 3. Eu vou rodar isso aqui. Isso aqui opa, é que eu selecionei só Cat ID. Eu vou rodar isso aqui, rodei tudo. Eu venho aqui, cascata, eu tenho 2 tabelas. Categorias, eu vou dar um update aqui, ó. Eu tenho os 3 produtos, as 3 categorias, desculpa, e aqui eu tenho os 4 produtos. Deu update aqui, ó. Se eu rodar de novo, aparece aqui os produtos. Bom, o que acontece é o seguinte, se eu tentar, vamos dar um espaço aqui para focar no que eu quero. Se eu tentar deletar uma categoria, por exemplo, categoria 1, o MySQL não vai permitir. Por quê? Se eu tentar rodar isso aqui, ele vai dar um erro dizendo, olha, não pode deletar ou fazer update na tabela parent, ou seja, na tabela PY, por causa da chave estrangeira. A mesma coisa, se eu tentar fazer um update mudando a chave, eu sei que não é tão usual, mas pode acontecer, mudando a chave do ID 2 para 10, ele não deve permitir, né? Isso é o que vocês aprenderam até agora, certo? O que a gente vai fazer na aula de hoje? A gente vai aprender como cascatear isso aqui. Então eu poderia dar um show create, só que não visualiza muito bem, né, que ele mostra aqui, então não dá para ver exatamente. Eu preciso saber o quê? Eu preciso saber o nome da chave para eu poder fazer a alteração. Outra maneira, eu venho bem aqui em produtos, chave estrangeira, está aqui o nome da minha chave, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um drop nessa chave estrangeira e vou criar de novo. Eu vou dar um drop nessa chave estrangeira, vou perder essa chave estrangeira aqui. Se atualizar, vai deixar de existir a chave estrangeira na tabela produtos. E eu vou criar uma nova chave estrangeira na tabela produtos, onde eu vou dizer, olha, se deletar, cascateia, e se fizer update, cascateia. Ou seja, se eu fizer qualquer coisa na tabela PY relacionada a delete update, cascateia essa informação. Então, se eu deletar na tabela PY, vai deletar na tabela filho, e se eu fizer update da chave tabela PY, cascateia para a tabela filho. Tá? Eu tenho, além disso, mais uma opção que eu vou mostrar depois. Então, eu vou alterar essa tabela aqui. Ela já está aqui a chave. Foreign key, o nome novo nome da chave. Agora, lembra que eu tenho na categorias? Tenho categoria 1 eletrônicos e dessa categoria 1 eu tenho 2 produtos, certo? Então eu vou fazer o quê? Eu vou deletar a categoria de ID 1. Quando eu deletar a categoria de ID 1, ele vem aqui na categoria. Deletei a categoria de ID 1 e nos produtos ele vai ter deletado automaticamente por causa daquele onDelete Cascade. Ele sumiu automaticamente, certo? Outra coisa que eu coloquei foi no onUpdate cascateia também. O que é isso? Eu sei que não é usual, né, mas vamos supor que eu quisesse mudar a chave, por isso que a gente usa a chave estrangeira, para não correr esse risco de precisar fazer isso. Vou atualizar a chave estrangeira do ID 2 na categoria pré-10, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou atualizar isso aqui. Ele na categorias estava 2, vai passar a ser 10, cama 10. E no produto que estava o ID 2 aqui no lençol, ele vai passar a ser 10, certo? Então é para isso a questão de cascade. Outra coisa que a gente não fez, que não dava, né? Agora eu vou fazer de novo, eu vou apagar de novo essa chave estrangeira e eu vou colocar uma outra opção. Eu vou apagar
e eu vou colocar uma outra opção, ou seja, quando eu fizer qualquer operação na tabela categorias, por exemplo, onDelete, eu vou setar nulo na tabela produtos. Tá? Então, alter table produtos, nova constraint, colocando o nome que eu quero aqui, foreign key cat.id, referenciando a categorias, onDelete set null. Então, eu criei uma nova chave aqui, vou atualizar aqui, ó, onProdutos, categoria null, certo? O que vai acontecer aqui? Eu estou na categorias, o que eu tenho aqui na categorias? Eu tenho roupa e cama, e no produtos eu tenho, deixa eu atualizar aqui, né? Eu tenho da categoria ID 10 o lençol e da categoria ID 3 a camisa. Tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou deletar o ID 3 da categorias. Deletei o ID 3 da categorias, categoria roupa. E aqui, antigamente na outra opção deletava, agora está set null. Categoria 3, o ID ficou como nulo. Certo? O que nós vimos aqui? Nós vimos relação categorias produtos, tipo de cascade, onDelete cascade, onUpdate cascade, onDelete set null, e onDelete restrict é a opção padrão, né? Aquele que bloqueia, né? Olha, não faz nada, não deixa porque tem chave estrangeira na tabela filha, tá? Então, são as actions, que é o cascade, set null ou no action, que é o default. Isso que foi a aula de cascade.